Olá! Fala, galerinha do Chat Podcast, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, resenha com elas e na mesa, hoje eu tô com a minha mesa recheada de mulheres bonitas, inteligentes e para falar de um assunto muito importante. Nós tivemos ontem, dia 25 de novembro, Dia Internacional contra a Violência Doméstica, né? E é uma pauta super importante da qual precisamos estar sempre falando muito. É um assunto que infelizmente é pauta na televisão quase todos os dias, né? E para isso eu trouxe aqui pessoas que entendem bastante desse assunto e vai estar aqui dialogando com a gente, trocando uma ideia e tirando as dúvidas, porque tá cheio de perguntas aqui que vocês encaminharam pra gente. E comigo, vamos começar. Ela! Primeiro, deixa eu apresentar minha amiga, né, amiga? Renata Lameira, mais uma vez com a gente. Olá, boa noite, galerinha. Compartilhem bastante. Compartilha muito. Compartilha. Isso aí, fica com a gente, gente. Se inscreve no nosso canal já, Chat Podcast. A gente tá rumo aos 5 mil inscritos. Chegamos a 3 mil agora, mas eu já tô pensando no 5, no 10 mil. Né? Sim. É assim. Vamos bater essa meta. Vamos bater essa meta, só depende de você. Elisete Barroso, seja bem-vinda. E olha, gente, Elisete tem um vasto currículo aqui que eu vou ler para vocês. Já foi gestora de recursos humanos e dentro dessa pauta da violência doméstica, ela já atua há muito tempo, há mais de 20 anos nessa área. Ela também já foi coordenadora municipal de mulheres, né? E já teve aí parcerias com a OAB, com o TJ, do qual ela realmente trabalha, né, com o público feminino. Hoje, Elisete é palestrante de mulheres, mentora, e ela possui um projeto que é o Confabulando com Elisete. Adorei essa palavra, confabulando. Confabular, trocar ideias. Isso aí, Confabulando com Elisete. Um projeto que já tem mais de 5 anos e também ela já teve mais de 5 mil alunas no seu projeto. Então, seja bem-vinda, Elisete. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, muito honrado e principalmente para falar de uma pauta que para mim é muito cara. Já trabalhei, militei, hoje milito só como sociedade civil nessa pauta que é urgente, relevante, toda a sociedade precisa se debruçar sobre isso, porque enquanto a gente está conversando aqui agora, uma mulher está morrendo, ou então uma mulher está sendo espancada, ou então a mulher está sofrendo uma violência psicológica. Então, a gente precisa entender esse fenômeno e saber que não acontece só lá na casa do vizinho, não. Muitas das vezes está acontecendo embaixo do nosso teto e a gente está normatizando essa situação. Então, acredito que vai ser um tempo bem bacana aqui. Com certeza, com certeza. E para completar aqui a nossa roda de conversa, ela que também é muito experiente dentro desse assunto, temos Rosana Lousada. Seja bem-vinda, Rosana. Ela que é diretora do projeto Nunca Mais. Muito obrigada, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre o assunto, né, que é muito importante. Minha amiga aqui de mesa falando agora, me veio uma pergunta à mente, eu vou te fazer depois. Mas é isso, vamos falar sobre o assunto, vamos debater e tentar alcançar o máximo de mulheres possíveis, o máximo de pessoas e de famílias, porque o que nós mais precisamos mudar na realidade é a mentalidade das pessoas, é a forma como as pessoas olham para as mulheres, é a forma como as pessoas, como você falou, normalizam a violência. Nós ainda temos mulheres que, às vezes, a gente vai fazer o acolhimento e a gente pergunta, mas ele já te agrediu? Não, ele não, nunca fui agredida. Só uma vez que ele gritou comigo, que ele puxou o meu cabelo. Nossa. Não, mas isso tem tempo, porque só uma vez, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma menina que a gente conversava, que nada, né? Eu falei, mas você pediu medida protetiva, você fez tudo isso, ele nunca te agrediu? Não, é porque a minha sogra sempre falou muito, né? E aí, sei lá, eu fiz porque é só o jeito dele falar, mas é o jeito dele. Não é o jeito dele. Eu falei pra ela, não é o jeito dele. Gente, ele é agressivo. Ele não precisa te tocar pra te agredir. A partir do momento que ele viola um direito seu, ele tá te agredindo. Exatamente. Né? E aí a gente precisa debater mesmo, falar sobre o ano inteiro, todos os dias, o tempo todo, em todo lugar.
Sim. E vamos falar bastante. Então, dentro disso, eu já queria falar, perguntar para vocês. Existem 5 tipos de violência, não é isso? Sim. 5 Sim. tipos de violência. E aí, vamos lá, violência física, que eu acho que é a, né, Soco, pontapé, chute, empurrão. Isso. Elisete já discursando aqui sobre, física, gente, te bateu, é isso. Ó, Psicológica. segurada no braço é violência É física. violência física. Tapa é violência física. Você foi e te puxou pelo cabelo. É violência, física. Mas no caso, agora você falou, te segurou pelo braço a violência física. Mas aí você vai na delegacia, você não ficou a marca. Não precisa ter Não marca. precisa ter marca. Muitos agressores batem para não ficar a marca. Verdade. Bate na cabeça. Bate com toalha. Olha. Sim, para não ficar, não precisa ter marca. Gente, as minhas dúvidas podem parecer as mais, desculpa a palavra, mais idiotas possíveis, mas assim, a gente, quando É de você... todo mundo. Todo mundo sabe, não é verdade? Sim, é a dúvida de todo mundo. A dúvida mais boba. Não, vamos perguntar, porque as meninas entendem, trabalham dentro disso, então elas vão estar aqui tirando todas as dúvidas. Então vamos lá, violência física, violência psicológica, violência sexual. Moral. Essa violência sexual tem um filme que saiu agora, Ai, gente, como é que é o nome daquele filme? Nunca Mais? Não. Nunca mais é antigo, mas É bem Tu antigo. vê, né, que lá já Bem antigo, mas atual. Já retratava. Não, porque ele já retratava a violência. Porque doméstica. tem um filme que eu vi agora, esse filme tá na Netflix, tá bem? Eu vou caçar aqui enquanto vocês estiverem conversando. Aonde mostra aquele cara carinhoso, bacana, nananã. O limite da traição. É esse? Ele narra meu segundo relacionamento assim, numa destreza uns detalhes absurdos. Quando eu vi aquele filme, eu chorei absurdamente. Ah, então depois você vai contar mais pra gente aí sobre isso. Olha, violência patrimonial. Violência patrimonial é o quê? O financeiro? Destruir. Não, também pode ser. Sim, o homem dinheiro. prende o cartão, você trabalha, mas o cartão fica com ele. Ele destrói seu celular, destrói material de trabalho, destrói. Maquiagem, Maquiagem. rasga Um bocadinho pra roupa. frente. Eita, Foi. Destrói maquiagem, destrói roupa, destrói documentos, destrói. Isso tudo é patrimonial. Briga Entendeu? dentro de casa, chuta, quebra as coisas. Tem homens que têm bens, a mulher não sabe, né? Ou então, durante o casamento, aquele homem, ele adquire bens e ele coloca no nome de terceiros para que aquela mulher não tenha direito. Isso é violência patrimonial. Sim. Olha. E Quebrar celular, gente, Quebrar celular é muito. ranking. E É documento. ranking. Quebrar celular, destruir documentação, destruir equipamentos. Tu tem um salão de manicure, trabalho, vai lá, sim. destrói tudo, destrói roupa, uniforme, isso tudo é violência patrimonial. E aí vem até a questão da roupa que a pessoa utiliza no Sim, dia a dia. sim. Que também é Sim. uma forma de violência patrimonial. Sim. Mas vocês... Não, ali, essa patrimonial é De patrimônio. patrimônio mesmo de... às vezes são seus equipamentos de trabalho, destrói porque não quer, ou então eu sei porque eu acompanhei uma mulher que ela fazia um curso e ele destruiu toda a documentação, Isso. todas as apostilas, todo o uniforme que ela tinha comprado patrimonial. Né? Segura o cartão, não deixa que você... Isso já passou muito em novela, né? A mulher trabalhava, vendia quentinho e ele ficava com dinheiro. Isso é violência patrimonial. Né? A questão da roupa no caso, não ele controlar, né? Sim. Isso aí já é um outro tipo. Mas E ele pode ser rasgar. pode ser uma Sim, violência isso até pra gente psicológica. poder Ele não tirar- pode rasgar A suas gente roupas. tirar a Isso. dúvida, porque, Tem por homens que exemplo, colocam fogo Sim, nas roupas sim, da mulher. sim. Não pode. Gente... que é uma forma de violência. Sim. Assim, é tão surreal que não passa na minha cabeça como que pode o ser humano ter a capacidade de achar que ele pode fazer algo tão violento contra o outro e por que ele pode? Sentimento Eles de acham que posse. pode. É meu. Verdade. Na verdade, tem alguns homens, né? O homem, assim, alguns, não vou generalizar, sim. eles veem a mulher como um objeto. De que forma? Eu tenho isso aqui, essa xícara é minha. Essa xícara é minha, o dia que ela me chatear, eu taco ela na parede. É minha, eu faço o que eu quiser com ela. É exatamente assim que o homem olha a mulher. É minha, eu faço o que eu quiser. Tanto que a gente, né, tem a violência sexual, que é o estupro dentro do casamento também. Você pode estar casada há 300 anos. A partir do momento que você falou, não tô afim, não quero. Às vezes você nem verbalizou que você não quer, mas você está cansada, você está passando mal, você está dormindo, você trabalhou o dia inteiro, você está passando mal. E aquele homem, de uma forma sutil, Sim. ele te convence a ter relação com ele. É um estupro. Sim. Dentro do casamento. É um estupro.
Tem muitos homens que falam, você é minha mulher, se você Sim. não fizer comigo, eu vou procurar na rua. E não precisa necessariamente só fazer o sexo, não. Por exemplo, obrigar Sim. você a ver filmes pornográficos que você não queira. Exatamente. Ou obrigar posições que você não quer. Isso também É uma está violência. enquadrado pela Lei Maria da Penha no estupro. Exatamente. Perfeito. Bom, e aqui a gente falou física, psicológica, sexual, patrimonial e violência moral. Moral. Você é isso, você é aquilo, sua filha é disso. Ou caluniar, ou expor, ou dizer que eu não vou usar termos aqui, mas ou pegar suas fotos. Isso tem acontecido muito e está entrando, inclusive, porque foi enquadrado, tem uma qualificadora para isso, que antigamente só entrava na moral, mas entra também agora numa outra qualificadora, porque a pessoa pega aquelas fotos da sua intimidade e joga na internet. É um estupro virtual. Estupro Entendeu? virtual, Sim, né? É verdade. Tem estupro virtual também. Que rola aquela chantagem. O né? que acontece muito também? Às vezes o autor, né, ali, ele manda mensagem para a vítima, né, mensagens no Instagram, e aí ele vai pegando uma confiança, inicia-se ali um relacionamento. Existem casos de mulheres, né, de meninas, inclusive, tá? Eu vou falar aqui de crianças Nossa. que, assim, introduzem objetos Sim. nas partes íntimas. Tudo manipulado, porque aquele cara pega aquela conversa anterior que ele não apaga e ele fala, se você não fizer isso, eu vou fazer isso e isso com seus verdade. pais, eu vou mostrar, eu vou fazer, né? Então, assim, Sim. um chamado estupro Sim. Virtual. Uma outra situação também, falando da violência sexual, que é muito importante, eu já dei palestra do cara levantar e ele fala assim, mas se ela bebeu e, desculpa o termo, quer me dar, problema dela. Gente, mulher bêbada não se toca. Ela pode querer, ela pode estar com vontade, ela pode dar em cima de você, sai fora. Tu vê que o Robinho Sai tá fora. preso. Né? O Robinho, eu ia falar dele. Sai O fora. Robinho, meu filho. Inédito, o caso inédito dele, Daniel. O caso Exatamente, inédito, né? exatamente. Por causa esses caras, dependendo do poder, dependendo do nível social, classe econômica, geralmente eles sempre conseguiam se livrar. Exatamente. Então foi um caso inédito, ainda que depois o Daniel tenha saído, mas foi um caso ali inédito, ninguém esperava aquela condenação. Né? E o Robinho, ninguém esperava. E precisava ter para colocar um freio, porque isso acontece muito O tempo todo. dentro dos espaços de poder. Isso aí. Entendeu? Ficou, nossa, seríssimo. Muito, muito sério. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Elisete, como a sua trajetória como mentora e palestrante, ela impacta também essa temática da violência contra a mulher? Você, hoje, como gestora de mulheres e mentora de mulheres, provavelmente você deve encontrar muitos casos que dentro delas, as mulheres vão até você pedindo alguma ajuda. Eu quero ter a minha empresa, voltar a trabalhar, mas eu não consigo, eu não tenho forças porque eu tenho um parceiro que me oprime. Já aconteceu esses papos Primeiro assim? que ela vai poder falar melhor sobre isso, ela passou em loco, ela tem uma experiência de vida. A mulher não pede ajuda. A mulher, para chegar... Primeiro que ela não enxerga que ela está numa situação de violência. Ela não consegue enxergar. Ela toma um soco, ela toma um empurrão, ela tem esse tipo de resposta. Ele estava num dia difícil. Ele perdeu o emprego. Atrasaram o salário. Sempre vai ter uma desculpa, mas ela vai ver esse homem como ele não é um homem violento. Ele não é. Quando chega já a esse ponto, até mesmo porque a gente tem que entender, alguém até colocou aqui, e é uma verdade, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não começa com um soco. Muitas das vezes, esses sinais já são dados no início do relacionamento, como eu não quero que você saia com essa roupa, eu não quero que você fale com tal pessoa. Ali já começa, só que a gente ainda glamoriza muito. Romantiza, né? Romantiza. Esse homem, ele cuidado, ele gosta de mim. A gente tem muito disso indo, né? E aí a gente vai normatizando essas coisas. E um dos fatores muito claros que a gente vê ali um caso de violência é quando essa mulher é afastada de todos. Porque quando ela vai precisar de ajuda, ela não tem a quem pedir. Aí ela já está com vergonha, ela não tem a quem pedir, ela não tem como falar. Porque geralmente esse agressor, para fora, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível. Bonzinho, passei por isso. E hoje ainda, o que a gente ouve hoje? Hoje ainda,
2024, século XXI, o que a gente ouve? Ele te bate, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ele te bate, mas ele é um bom pai. Você deve ter feito alguma coisa. Você fez alguma coisa. Eu sou evangélico e a gente pode falar. 48% das violências domésticas estão nos lares evangélicos. Né? E aí vem muito, um outro debate muito longo, que entra muito tabu, entra muito algumas crenças. Mas eu vou te falar, nós já tivemos pastores aqui e graças a Deus eles falaram, se está acontecendo uma violência, se separa. Pastor Cláudio, que veio aqui, pastor Felipe Araújo, pastora Helena Raquel teve aqui também, e ela falou, separa. Eu aconselho dentro da minha igreja. Tem aberto muito, mas ainda é raro. Não, ora para ele melhorar. Ora para ele melhorar, faz isso, vamos entrar, enfim. Então, essa mulher, ela não fala. E hoje, eu estou te falando, eu não mentoro para mulheres vítimas. Só que, pela minha estrada, experiência, eu já reconheço pelo olhar. Você deve saber disso. Eu falo isso. Eu já sei. Você olha pra mulher, você fala, você sabe. Não tem você como. Sabe. Não tem como. Não você, tem como. É diferente o andar. Às vezes eu saio, tô lá, e aí aquele casal, e a pessoa, ela quer mais algo que eu sou muito bem casada. O marido abre a boca, tu olha, agressor. Sim. Você já sabe. Você sente, você olha, e aí você começa. Eu sou assim, eu começo a observar. Eu falo, aí, ó, gente, não dá, gente, não dá. Chama atenção. Não dá. Sim. Quando eu vim para o empreendedorismo, eu estava muito atuante dentro dessa pauta. E eu vim para entender um mecanismo. Como é que eu vim para o empreendedorismo? Hoje eu trabalho com empreendedorismo, eu mentoro para empreendedoras e empreendedores, faço consultoria. Mas quando eu vim para buscar um mecanismo para que essas mulheres, que aí você perguntou dos bastidores, um dos fatores que essa mulher também não sai... Porque muita gente ainda fala hoje que ela gosta de apanhar. Quem é que gosta de apanhar, gente? Ninguém. Em sã consciência, ninguém gosta de apanhar. Ninguém. Então, essa mulher, ela não está no relacionamento porque ela gosta de apanhar. Existem N fatores ali que prende ela a esse relacionamento. Muito deles, alguém perguntou aqui, a violência doméstica, muito deles, desculpa, a violência psicológica, muito é psicológica. Se você sair daqui, você vai morrer de fome, seus filhos vão morrer de fome, eu nunca vou te dar paz, eu vou atrás de você, eu vou te matar. Eu vou te perseguir, onde você estiver, eu vou te encontrar. Ninguém vai te amar. Ninguém vai te amar. Você é a mulher da você minha vai vida. ficar sozinha, você vai ficar largada. Então, essas coisas na tua Quem mente. vai te querer com dois Vai te. Até mesmo porque essa mulher, quando chega nesse ponto, ela já está com a identidade dela totalmente destruída. Ela já não sabe mais quem ela é. Ela já está totalmente vulnerável. Ela já é uma presa fácil. A gente até usa muito a síndrome da ramificação, que é da rã, não sei se você já ouviu sobre isso, que a rã, ela tá ali dentro daquela água morna, e você começa a esquentar e ela vai pulando ali dentro e você vai aumentando a temperatura. Ela morre continua, ali dentro. Ela morre ali dentro porque chega uma hora, quando ferve e entra em ebulição, ela não tem força para saltar. Então, essa mulher, quando ela já chega no caos, ela não sabe, não tem como sair dessa relação. Ela está afastada de todo mundo, ela não tem emprego, ela não tem estudo, em alguns casos ela parou de estudar. Para de estudar, está estudando para quê? Então, ela já está alijada da sociedade, e como é que ela vai voltar para a sociedade, como é que ela vai criar filhos, porque eles não têm pena de criança. Se eles puderem usar a criança para pressionar essa mulher para voltar para eles, ele vai deixar os filhos sem comida, vai deixar sem escola, é muito disso. Então, quando eu vejo, e aí quando eu chego, eu fui para o empreendedorismo, porque eu fui buscar um mecanismo para que essa mulher que tinha uma dependência financeira, ela tivesse para onde correr. E ali me apaixonei pelo empreendedorismo. Mas hoje eu vejo no empreendedorismo, eu vou a muitos eventos, muitos grupos, muitas mulheres estão ali para ter um espaço onde elas vão ser ouvidas, onde elas vão ser acolhidas. Elas não falam, mas elas estão ali nem portanto por empreender. Elas estão ali porque elas encontraram um lugar onde elas vão ser ouvidas, onde elas vão poder ser acolhidas, onde elas vão ser enxergadas, porque em muitos casos essas mulheres estão dentro das suas casas como nada. Simples assim. Então você já conhece pelo olhar, você já conhece pela fala, você já conhece pelos exemplos que ela dá, você já conhece tá preocupada com a hora de voltar para casa, tá preocupada. Gente, isso. Sinais, né? Sinais. Gente, isso acaba comigo. Não é? Isso acaba comigo. Eu tenho uma amiga que quando a gente sai, e assim, sai eu e as minhas amigas, todo mundo com filho pequeno. Gente, o marido dela liga o tempo inteiro. Sim. Se ela falar assim, vou chegar 3 horas da tarde, der 3h05, o celular dela surta, porque ele liga o tempo inteiro. E ela, já tô indo. Eu falei, gente, não dá pra mim.
Então, e aí, como falar, Rosana, para uma mulher, né, dessa que o que ela tá passando é um tipo de violência? Porque é como vocês estão falando, essa mulher não acredita. E muitas delas, quando elas têm uma atitude contrária, vamos supor que essa sua amiga aí. Olha só, se eu passei da hora é porque eu tô aqui com a minha amiga, mas você sabe onde eu estou, tá tudo bem. A hora que eu estiver saindo, eu te aviso. Beijo, tchau. Ela não faz isso. Ela Não deveria faz. ter essa atitude. Não faz. Pra poder dar um cala-boca, né? Espera aí, filho. Como assim? Eu sou bem radical. No Sentido de que a realidade, ela tem que ser dita. Porque a gente já mascara a violência, você tem que mascarar o resultado. Amigo, isso aí é violência. Sim. Como é que te controla desse jeito? Você tá comigo, você tá aqui e eu não tô entendendo. Qual o problema dele? Não tem homem aqui, porque eu não quero macho atrás de mim para perturbar a minha vida. Se eu quisesse, eu tava casada. Não tô. Quero ninguém me perturbando. E assim, eu sou bem, isso é violência. Então, assim, nem peça a minha opinião, porque se pedir, eu vou Então, dar. agora eu quero perguntar pra você. Você hoje é responsável do projeto Nunca Mais. Isso. Mas eu coloquei lá que você já foi vítima de violência. Então, me conta, como é que Sou uma sobrevivente, Como né? aconteceu isso com você? Então, vou ser bem sucinta, porque são muitos anos e muita coisa, né? Aham. Mas eu sou filha única e o meu pai nunca bateu na minha mãe. Mas o meu pai cometia violência psicológica, né? Então, assim, a minha mãe tinha algumas regras que ela precisava cumprir. E se ela não cumprisse, ele fazia tratamento de silêncio, né? Tratamento Não falava de com silêncio. ela? É. Entrava sem falar, ia dormir aquela sem chateação. falar. Algumas situações que, assim, pra minha mãe eram normais, né? Então, assim, quando a mulher, né, ela tende a escolher geralmente, né, um companheiro parecido com o pai. E foi o que aconteceu comigo. Eu me casei muito nova. E aí foi exatamente o que eu arrumei. Na verdade, ele era pior, muito pior do que o meu pai. Ele não me agredia fisicamente. Eu costumo falar que das violências, a pior é a psicológica. Sim. Porque ela te mata lentamente. Ela destrói quem você é, né? E assim, eu ouvi tudo isso que você falou. E ele falava pra mim, eu já te dou até comida, você tem a obrigação de ser feliz. Você é um peso nas minhas costas com essas duas crianças. Se eu não tivesse você, eu seria muito mais feliz. Eu teria carro, eu teria isso, eu teria aquilo. Né? Tudo que eu consigo na minha vida é com muito sacrifício, porque eu tenho que carregar você nas costas. E quando eu fui estudar, você não é capaz, você não é inteligente o suficiente, para que você vai fazer uma faculdade de Direito? Pelo amor de Deus, você não está vendo que você não vai conseguir nunca. Nossa. Então, assim, ele me minava. Me arrepia de raiva. Ele me minava. Tudo que eu... Vou te falar, hoje eu dirijo, sou uma ótima motorista, tá, gente? E assim, às vezes as pessoas falam, cara, como que você... Eu falei, gente, eu aprendi a dirigir na força do ódio. Porque ele falava que eu não era capaz, eu dependia dele, eu tinha 2 filhos pequenos, eu precisava levar meu filho ao médico. Era uma humilhação para que ele pudesse ir, filhos dele. Então, eu falei assim, você quer saber? Eu vou aprender a dirigir. E ele falou, duvido. Eu falei, pois tu vai engolir esse riso teu. Fui, fiz minha autoescola, passei na prova, eu fui a primeira, passei direto, cheguei em casa, falei, engole, porque eu sou fera. E aí, sempre isso. Mas, na verdade, eu tentava superar os limites não por mim. Eu tentava superar os limites para provar para ele. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, não preciso provar nada pra ninguém. Eu já sou perfeita como eu sou. Isso aí. E aí, eu passei e fiquei 17 anos, né? No total foram 20 anos. Casada? Com ele. Tenho 2 filhos, né? E ele veio me agredir no final do nosso casamento. Eu sofri todas as violências que você possa imaginar, inclusive estupro dentro do meu casamento. Ele tinha um ritual que ele fazia comigo, né? Além de filmagens, ele filmava as nossas relações sexuais. Ele chegou a falar pra mim que ele se arrependia de ter permitido que eu tivesse 2 filhos de parto normal, porque eu era ruim na cama. Nossa, que ter 2 filhos tinha me estragado. E ele tinha um ritual. Todas as vezes que nós tínhamos relação, mesmo que eu não quisesse, ele falava, você só precisa abrir as pernas, porque eu só preciso ter prazer, né? Ele não falava essa palavra.
E é isso aí. Já tive relação sexual com o rosto virado pro lado e a lágrima escorrendo. Mas ele também só terminava quando ele me colocava de joelho para ele fazer tudo no meu rosto. Então era uma forma de me humilhar, né? Isso trouxe traumas para minha vida até hoje. E aí quando eu consegui, enfim, denunciar ele, dar parte, tudo direitinho, ele veio a me agredir fisicamente, né? No final do nosso casamento. Eu lembro que o delegado falou para mim, se você não se tratar, a probabilidade de você conhecer alguém igual ou pior que o seu ex-marido é de 100%. Você vai encontrar outro agressor. E eu falei, para com isso, qual é? Pelo amor de Deus. Nossa. Porque nós, mulheres, vivemos uma disputa interna desnecessária. Primeiro que a gente quer sempre ser uma melhor que a outra. A gente quer sempre ser a gostosona. Eu consigo, eu posso, eu sei. Duvido comigo? Duvido. Você tá toda lascada e não admite. Pra outra, como você falou, não pede ajuda. Pra outra mulher você tá sempre bem. Sim, você tá maravilhosa. Você tem o melhor, você tem a melhor roupa, você tem o melhor marido, você tem o melhor casamento, você tem a melhor casa, você tem o melhor tudo. É verdade. Quando não deveria ser assim. Porque nós sofremos as mesmas coisas. O que eu sofro, a outra sofre, a outra sofre. E se você pegar questionários de violência, então, elas são iguais. Elas se repetem. A fala do autor se repete. O modo operante é o mesmo. O modo operante se repete. Você hoje trabalhando na frente do projeto, você vê as histórias, você fala, meu Deus, Sim, é igual a da outra, da outra. Eu passei, eu falei, gente, é o quê? Meu ex-marido tá aqui? E aí, eu lembro que quando ele falou isso, né, eu fiquei muito mal, porque ele falava pra mim que eu era a única coisa que ele era a única coisa que eu tinha na vida. Então, quando eu me separei, eu me senti pelada, eu me senti vazia. E eu chorava. Ele saiu da casa ou você... Ele saiu da casa, o oficial de justiça tirou ele de casa, mas era um ambiente que eu não ficava, eu não gostava de ficar naquela casa. Te lembrava tudo, Até porque ele também cometeu violência patrimonial com os bens, né? A casa que é a minha casa, que ele mora hoje, é minha. Vai carregar isso, meu amor, pro resto da sua vida, é minha. Porque eu carreguei tijolo, eu ajudei a pagar, e mesmo que eu não tivesse pago, você só é quem é hoje, porque eu te aturei, eu lavei sua farda, eu cuidei de você, eu cuidei dos seus filhos, você ficou doente, quem fez tudo durante a sua vida inteira foi eu, não foi ninguém. Então, só é quem é hoje, graças a mim. Mas, eu me sentia tão mal, cada pedaço daquela parede tinha um mal que ele me fez, sabe? E aquelas pessoas me julgavam tanto, eu não prestava. Eu sou espalhafatosa, eu falo pra caramba. O que eu tiver de falar, a Renata me conhece... Eu sou assim. Sua família nesse caso, sua mãe, eu sou filha única. Então, meu pai, você esquece, que não se pede ajuda pra, né? Então, assim, meu pai falava pra mim, marido igual a isso você não vai achar nunca. As pessoas da igreja falavam, você precisa orar mais. Por quê? Ele era uma pessoa, né, pra sociedade maravilhoso, sem defeitos, um ótimo marido. Eu tinha minha melhor amiga, ela falava pra mim, cara, se um dia você se separar de fulano, os teus filhos vão te odiar. Ele é perfeito, ele é o homem que toda mulher quer. Ele falava pra mim, o dia que, se você se separar de mim, quando a tua ficha cair, sabe quando tua ficha vai cair? Quando tu vê outra mulher vivendo a vida que era pra ser sua. Isso aí, todos eles falam isso, né? A vida que... Ele falava pra mim, eu posso ser quem você quer que eu seja. Quer mais violência do que isso? Ou seja, se eu me comportasse bem, ele era bom. Se eu não me comportasse bem, eu tava ferrada. Normalmente, a responsabilidade acaba sendo sobre a mulher. Exatamente. Eu não te tratei bem, exato. porque Culpa sua. Exatamente. Você que não Exatamente. E como eu não tenho parentes lá, todo mundo é... Família dele, amigos dele, todo mundo, eu era muito julgada. Fulano, essa mulher não presta. Fulano, essa mulher é isso. Fulano, essa mulher é... Eu era julgada pelo jeito que eu falava, pelo jeito que eu andava, pela forma como eu me vestia. Eu estava errada em tudo. Ele era ótimo, maravilhoso. Como é que tu pede ajuda? Tu não pede. Eu contava para as pessoas, ninguém acreditava em mim. Maluca. É muito difícil. É maluca, é louca. Quando eu realmente dei uma de maluca, que eu falei, vou fazer. E fui muito julgada, né? Tem pessoas que me pediram perdão depois de alguns anos, tá? Inclusive, o pastor da igreja que eu era membro, ele apareceu recentemente na minha casa, depois desses anos todos, isso foi em 2016, e ele me pediu perdão. Que bom. E eu falei, vocês hoje têm a oportunidade de olhar para ele e ver o comportamento dele sem mim, para você ver que não presta mesmo, é ruim.
Que não era o problema não era não eu. era Alguns você. casos são, Não era eu. Alguns agressores, eles são realmente... Porque tem vários o modo operante é o mesmo, mas tem vários perfis, né, desse agressor. Tem uns que são perversos. Exatamente. Eles têm... O pouco que ela está contando, dá para entender que é o perfil de perversidade. Quer Isso ver. aí. Tem outros que trazem muito replicar da sua educação. Que eles Um homem viveram. que apanhou muito. Tem outros que... Algumas pessoas jogam culpa de, porque bebe muito. Gente, o beber muito, drogar, só vai potencializar o perfil agressor. Que ele já isso é. aí. Ele já é agressor. isso aí. Não tem pra onde correr. Tá? Ele já é agressor. Mas aí eu volto mais uma vez o seguinte, já existe sinais Desde o início. nenhuma agressão, nenhuma mulher vítima de violência começou, toda hora contigo te deu um soco na cara. Não é assim. Ninguém conhece um Ela agressor. já há os sinais. Só que a gente acha que tudo tá normal. Gritar é normal. Jogar as coisas no chão. É o quebrar, jeito dele. É o jeito. Quebrar, você começa a ficar com medo. Começa a gritar mais. Começa a falar, chegar, bate, ameaça, bate no filho. Já há sinais ali de que se você não der o basta ali atrás, depois você não vai dar. E outra coisa, a gente tem que é conhecida, inclusive, quem trabalha com a violência doméstica sabe que existe um tempo que eles chamam, inclusive, de ciclo da violência. Sim. Que essa mulher tenta até sair desse relacionamento, mas que antigamente a gente estudava, era em torno aí de 7 a 8 anos, hoje em dia, eu peguei mulheres que viviam 17, eu peguei mulheres 22 anos, eu peguei mulheres 30 anos dentro de uma situação de violência e não saía, né? Então, mas a gente estudava ali dentro de 7 a 8 anos para romper esse ciclo. E detalhe, tá preparada? Porque o maior número de feminicídios é quando rompe. E é doloroso. Que aí é que eles ficam alucinados. Dói muito. Aí é que eles querem matar, aí é que eles vão atrás, aí é que eles pulam um muro, aí é que eles perseguem, aí é que eles vão no trabalho, eles matam no trabalho. Mas, o que é esses 7 anos ali, há 8 anos? Fala que vai separar, ele vem, diz, pede desculpa, traz flores, diz que vai mudar, que ele estava nervoso, que não vai ser mais assim. E aí vai voltando tudo bem, só que cada ciclo que ele volta, pede desculpa e volta a ser agressivo, essa agressão vai aumentando, Ela vai se piora. potencializando mais. Por isso que, dependendo, vai chegar o feminicídio, vai chegar a morrer. E outra coisa, a gente tem que entender que a violência doméstica, a violência contra a mulher, é uma violência muito complicada de se trabalhar. Porque a gente não está falando de um latrocínio, um roubo seguido de morte, você nem conhece quem foi, veio assaltar, roubou, matou. Eu não estou falando de um homicídio de alguém desconhecido. Eu não estou falando de um ou dois, eu estou falando seu companheiro. É uma violência de alguém conhecido, porque a gente está falando muito do marido, mas tem o pai, tem o irmão, né? Eu estou falando de alguém que te conhece seus hábitos, conhece até para você fugir desse homem é difícil, porque ele sabe quem são seus amigos, quem são seus conhecidos, quem são seus parentes, com quem, aonde você vai, e é muito complicado porque essa mulher não quer sair. Até eu gosto muito de trazer esse caso que aconteceu no Ceará, não sei se você acompanhou, de uma mulher que o caso dela chegou a julgamento, chegou ao juiz. E aí, quando ele bateu o martelo que ele deveria ser preso, e que os guardas vieram para algemá-lo, para levá-lo, ela pediu ao juiz se podia beijá-lo. Foi. Tu lembra desse Ela caso? voltou pra ele. E o juiz ficou apavorado. Mas por quê? Muitas pessoas cobram essa mulher voltar. Não dá para cobrar, não dá para julgar. Não é porque um você estranho. não sabe o que é. Primeiro que quem casa não casa para separar. Quem casa acha o seguinte, ele vai, por isso que pensa que vai mudar. Pensa que vai melhorar. Pensa que não, agora ele vai... Não é possível. Porque tem esperança de que aquela relação melhore. É triste dizer, é muito difícil melhorar. É muito... nunca melhora. A gente tem... Acompanhei lá, a Lei Maria da Penha, inclusive, prevê isso, né? Que são os equipamentos que trabalham com os homens agressores. E realmente, ali, há casos que os homens se arrependem mesmo. Entendem que aquilo ali que eles estão fazendo é um erro, é uma loucura. Mas o homem que não passa por isso, mas isso aí tem que passar pelo juiz e ele determinar. A maioria não. Eles acham que... Não vê que o homem mata. O homem que matou a menina trabalhando, varrendo a rua em Belfor Roxo, quando prenderam ele, o que ele falou? Pode prender, agora eu tô aliviado.
Menina. Olha Porque ele matou isso. ela. É, tipo, Então, Ele acaba- no hospital. Meu Deus. Ele no hospital. Ele falou Loucura. pra enfermeira, vocês podem, faz o que vocês quiserem. Por mim, vocês podem me matar, eu vou morrer feliz. É isso aí. Ela É um- sabendo que ela está é um morta. psicopata, não é, Elisete? Ele falou, É um eu sabendo que ela psicopata. está morta, É, Eu tô- é eu o vou tamanho morrer feliz, vocês ódio, podem fazer né? o que O vocês tamanho quiserem. ódio que... O tamanho do ódio. ódio. E aí, Incrível isso. pode Não, ficar. eu até estava aqui mexendo no celular, Tiene, aqui tem uma chamada, se eu não me engano, tá na Marina da Glória. Tá assim, tem uma faixa dizendo, Maria, eu te amo, desculpe aquele dia, eu estava nervoso, volta pra mim. É sempre assim. E aí essa faixa tá justamente para chamá-lo em alusão à Sim, violência, sim. né? Porque normalmente após uma agressão, seja ela qual for, sempre vem um pedido de desculpa. Desculpa, Sim, buquê de Eu estava flores, viagem. nervoso. Sim. Às E vezes aí- é teu filho. E a nessa- mulher nessa volta sempre aí. vai entender. Muitas das vezes ela vai falar, poxa, realmente ele tava. Ela vai Poxa, mas tentar depois entender, disso, né? Sim. Depois disso ele E pediu. aí, Eu nunca recebi flores, e aí ele vem e me odeio dá flores. É. Detesto flores. E tem uma rede, como ela, falando sério, ela tá sim. falando. E tem uma Mas tá rede bom. ali ao redor, como ela falou que a experiência dela, que fala, volta, pô. Não, gente, vocês esquecem. Ó, eu acho que cada uma de nós aqui tem uma história pra contar e Sim. que alguma ouvinte aqui pode se identificar. Você contou a sua? Eu tô no meu terceiro relacionamento. E eu sou muito radical. Como você falou que você também é, eu assim, na verdade, eu fiquei 10 anos casada com o pai da minha filha. Depois eu tive um relacionamento de 8 anos com uma pessoa que também, né, bacana e tal, mas, enfim, não deu certo. Hoje eu tô no meu terceiro relacionamento, espero que esse vai dar certo. Mas, assim, meu primeiro casamento, todo mundo olhava pra ele com uma carinha de santo, bonzinho, sabe? Nossa, aquela pessoa que te mata na unha, que te mata no silêncio. E, assim, o término do meu casamento se deu... e minha filha sabe disso, ela, graças a Deus, ela não tem essa culpa. Algum tempo ela fala, mãe, foi por minha causa? Eu falei, não. Mas aconteceu, depois que eu engravidei, na minha gestação, ele já falava assim, teve aquele repúdio por eu estar grávida. Quando eu tive a minha filha, ele falou assim, agora você é só a mãe da minha filha. E aí, com isso, aquilo, né, transtorno e tal, eu fiquei mal, eu engordei, que eu falei pra vocês que eu engordei depois da minha gravidez. E cheguei aos 116, quase 120 quilos. E quando ia ter alguma coisa, ele virava pra mim e falava, olha pra você. Você tá igual uma lutadora de sumô. Isso não sai da minha cabeça. É o que você falou, é os traumas que a gente fica, né? Mas você olhando essa pessoa, você fala assim, ele não falou isso. Olha, tão bonzinho, ele tão calminho, tão quietinho. É ela Meu que é Deus. errada. Então, assim, aquilo é a violência que foi fazendo psicológica na minha cabeça de que eu não era mais a esposa, eu não servia mais para ser esposa. Que tipo de mulher eu era? Eu tava, né? Enfim. E isso tudo vai dando. Isso são algumas das violências que eu sofri. Sim, Eu tive esse negócio do braço, por isso que eu te perguntei, sim. né? Mas você também não brigava? Ué, se há uma discussão, a pessoa briga, você também. Mas acaba que uma das coisas que você falou que é muito importante é que, por exemplo, você acaba casando ou procurando um companheiro que seja... Meu pai é uma pessoa maravilhosa, amo, mas eu quando criança, meus pais casaram e eu nasci logo em seguida, né? Que, enfim... Lá nasci logo em seguida. E aí, eu vi por muito tempo meu pai sendo aquela pessoa soberana e a minha mãe a omissa total. Então, acaba que você, quando encontra o seu parceiro, você tem muito aquilo. Projeta. Eu nunca fui a omissa dentro do meu relacionamento. Mas algumas coisas eu até tentava fazer para agradar. Entendeu? Você vai fazer porque foi o que você conheceu. Que eu aprendi. Foi o que você viu, foi o que... Né? Ninguém te ensinou diferente. Sim, sim. Você sabe? Eu depois desse episódio com meu ex-marido, né? Quando ele ficava chateado comigo, ele ficava 15 dias fora. Falava que estava fazendo curso na polícia. E ele mandava cortar minha água, minha luz, minha internet. Eu ficava à mercê com os meus filhos. Gente. Você tá entendendo? E quando o delegado falou isso pra mim, que ele falou, a probabilidade de se você não se tratar é de 100%, eu iniciei o tratamento no Cian Queimados, inclusive. Isso é que muito me bacana. resgataram. Queimados, tá, Sim, gente? me resgataram, a Rosiane, da Alexiane. Maravilhosa. Eu cheguei ali numa situação de morte. E aí eu fiz o tratamento, eu comecei a fazer um acompanhamento, eu fui acolhida pelo Cian.
1 ano, 1 mês e meio. E eu já estava outra pessoa. Eu tinha engordado, eu tinha pegado... Porque eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu acredito. Eu fiquei pele e osso, irreconhecível. E aí, quando, né, eu me senti já que eu estava boa, eu falei, tô boa, não vou fazer isso mais não. Esse negócio chato, que não sei o que. Eu fui embora. Consegui um emprego no TJ, fui trabalhar no Tribunal de Justiça no Rio. Eu fiquei lá um período de tempo, 7 meses depois, na minha sala lá, amiga, às vezes é um negócio complicado, né? Eu tava lá, aí a minha amiga, a minha amiga repostou uma foto que o marido dela postou e tinha um cara lá. E ele muito grandão, né? Eu fiz uma brincadeira, eu tava solteira. Eu falei, gente, qual a necessidade de um homem tão grande desse? Né? Imagina isso mesmo, vai me fazer de lagartixa, gente. E foi uma brincadeira, ela falou, amiga, ele tá solteiro, trabalhador, honesto, gente boa. Mas amiga, tá solteiro, não sei o que eu vou falar com minha mãe. Eu falei, pelo amor de Deus, eu só brinquei, nem passe isso pra frente. Ela falou, ele me procurou nas redes sociais, depois pediu meu telefone, a gente começou a conversar. Eu falei, que mal tem? Me tratou bem. De repente, começamos a ficar, começamos a sair, a namorar. Um cara que tudo que o meu ex-marido achava de ruim em mim, eu era a melhor mulher do mundo. Eu era a melhor mulher que ele já tinha tido na cama. Eu era linda, eu era cheirosa, eu era maravilhosa. Meu ex-marido dizia que meu cabelo espetava. Ele dormia enrolado no meu cabelo, falando, nunca conheci ninguém tão maravilhosa quanto você. Gente, mulher vai pelo que ouve. Sim. Mulher ó. Falou meia dúzia de papinho. Não adianta dizer que não. É real, a gente cai. A gente vai pelo que a gente ouve. Ainda mais quando você viveu uma situação de violência, você encontra o teu príncipe encantado. Você fala, loteria! Exatamente isso. Loteria! Exatamente Binguei! isso. Acabou meu problema. Gente, pensa que homem perfeito. Amigo, companheiro, aquela coisa toda, daqui a pouco. E vai sua família. Eu nunca podia conhecer a família dele, porque sempre tinha alguma coisa ali, eu estava ocupado, ou a família estava ocupada, a mãe não queria me conhecer, porque a mãe era muito ciumenta, então se me apresentasse para a mãe dele, ia dar problema, ele tinha que preparar o território antes de me levar lá, né? E aí você acha tudo normal. Você acha tudo normal. Um belo dia, ele virou para mim e falou assim, eu estava no trem, ele me mandou uma mensagem, já tô sabendo de tudo. Aí eu, Oi? Tudo que... Aí eu, tudo que? Aí ele, eu já estou sabendo do recado que você... Boa noite, gente. Eu já tô sabendo do recado que você mandou para aquele cara que mora lá perto da minha casa. Porque tinha surtido, tinha rolado, né? Quando eu conheci ele, eu fui lá na localidade que ele mora... E um cara lá mandou uma mensagem pra mim no Facebook. Eu nem sabia quem era aquele cara. Eu mostrei pra ele. Eu falei, gente, tu conhece? É da tua redondeza. Ele, não sei quem é, não. Morreu ali. Eu não respondi, passou. Ele esperou meses. Meses pra ele chegar pra mim e falar assim, já tô sabendo de tudo. Que você mandou recado pro cara que mora lá perto da minha casa lá, que não sei o quê, porque eu desci do trabalho, já me pararam. Eu falei, olha só, você tá louco? Porque a probabilidade de eu ter mandado um recado pra alguém que mora aí, que eu não conheço ninguém, aí eu só conheço você e a nossa amiga em comum, é nenhum, tu tá louco? Ele tá me tirando como otário? Agora eu virei maluco? E aí você começa, a pessoa é tão insistente e firme, que você começa a duvidar da tua própria mente. Mas Fala, ele tinha gente, senha das suas redes sociais? Não, ele criou. Ele criou uma ele situação. Sabia a situação e ele já... Porque também dos grandes sinais é que o homem, ele tenta colocar a mulher como maluca. Exatamente. O que as pessoas falam geralmente com a Ele mulher? cria situações. Fulano é maluca, tá? O cara é tão bacana, essa mulher é maluca. Não é assim que a gente replica? Sim. Por quê? Porque eles criam realmente uma rede, uma situação, e que é capaz até dela ter achado, será que eu mandei mesmo a mensagem pro homem? De você até achar isso. Gente, o que será que aconteceu? Aquilo me deixou desesperado. Falei, gente, aconteceu alguma coisa, porque não bate. Mas o que será que aconteceu? E aí eu comecei, será? Não é possível, gente. Eu não conheço ninguém, gente. Aí eu voltei lá nas redes sociais. Ele não tinha acesso. Na época, eu mostrei a mensagem pra ele. Falei, você conhece? Coisa estranha. Passou. Meses depois, ele criou um cenário.
Com a Eles mensagem. criam. Entendeu? Mas Não foi. com aquela mensagem em si. Mas ele falou assim: eu já estou sabendo que você mandou recado. Por quê? Ele jogou. Caso eu tivesse falado com o cara lá atrás, seria uma isca que ele jogaria e que eu Você iria ia cair. É. Mas em momento nenhum eu mandei mensagem, então não tem como eu saber. Você entendeu? E aí eu falei, gente. Desculpa, gente. É porque Não. coisou aqui. E aí, aquilo ali foi um sinal de alerta. Eu fiquei meio assim, eu já tinha passado, né, pelo Cian, já tinha ouvido algumas coisas. Eu não conhecia a Lei Maria da Penha direito, mas assim, a gente ouve um negócio aqui, outro ali, né? Mas Eu você fiquei chegou a ter um mês e relacionamento meio. tempo com ele, com essa pessoa? Ele quase me matou. Eu sofri tortura e cárcere privado. No segundo. No meu segundo relacionamento. Eu Eles tenho um tentam. filho dele. E aí ele falava pra mim, eu não tenho como deixar você sem levar um filho meu. Você vai me largar, mas você vai grávida. Eu falei, você tá louco. Você só pode estar louco. E aí, um dos primeiros sinais, né, assim, gritantes Eu tô que eu passada. parei... Estão gostando da garotinha. Vocês não viram nada. Sim, foi que eu Cada tinha marcado com ele, né, de ir pra casa dele, porque eu vivia lá. A gente se dava muito bem. E eu ia pra lá e tal, e ele combinou comigo de me pegar no ponto do ônibus. Eu esqueci de mandar mensagem pra ele, que eu ia Exatamente. pro ponto do ônibus. E aí eu desci. Eu esqueci, sabe? Fui ouvindo música, dormi no ônibus. Quando eu cheguei, a viagem longa do centro do Rio pra Caxias. Quando eu cheguei lá, eu falei, ai, gente, esqueci de avisar. Chegou no ponto, desci. E fui andando pra casa dele e mandei mensagem no caminho. Eu falei, oi, amor, cheguei. Pô, cheguei aqui no teu portão, você não tá. Eu tô sem chave. Aí ele, o que você está fazendo aí? Você é louca? Porque eu mandei o combinado. Foi que eu mandei que você me mandasse mensagem pra eu te buscar no ponto. Não foi na minha porta. Eu falei, gente... Que E ele loucura. tinha, não sei se ainda existe, né? Ele tinha um cachorro, um Rottweiler, que inclusive ele botou esse Rottweiler pra comer minha perna. Eu quase perdi a minha perna. Ele chegou, foi correndo pra casa, abriu o portão, o cachorro veio, ele espancou o cachorro. Ele dava bicuda no cachorro. Ele espancou muito aquele cachorro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, eu vou sair daqui agora, você é louco. E eu saí dali apavorada com aquilo. Mas eu não me tratei. E aquela coisa do emocional me segurar ainda era muito forte, sabe? Quando a gente não se cura, né, dessa carência, dessa dependência, que a gente cai de novo num relacionamento, né, que foi como você falou, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, a gente nunca conhece um abusador, a gente nunca conhece um agressor, a gente conhece um príncipe. E todo abusador é galanteador. Todo abusador, ele é maravilhoso. Tem uma boa lábia. Tem. É totalmente diferente de eu sair ali na rua agora, um cara me dá um tapa. Meu irmão, a gente vai se revirar ali na rua. A gente vai resolver agora. Diferente de uma pessoa que entrou na minha vida, que conquistou um espaço, que eu já comecei a dividir a minha vida com ele. E, de repente, eu vejo uma situação que eu nunca vi. Eu parei, eu falei, gente, e fui embora, eu fiquei pensando, e ele, meu Deus, eu tava nervoso, olha o que eu fiz, meu Deus, o cachorro, o Drogba, que não sei o quê. E dali foi só ladeira abaixo, né? Descobri minha gravidez, terminamos, porque ele falou que eu tinha terminado com ele e não sabia que estava grávida. E aí, 1 mês e meio, 2 meses depois, eu descobri a minha gravidez, liguei pra ele e eu falei assim, realmente, parece que você, né, fez alguma coisa aí, meu filho, mexeu teus pauzinhos porque eu estou grávida. Ele falou, você tá grávida? Pois agora eu vou entupir a tua cara de tiro. Aí eu, quê? Aí ele, você tá achando que eu sou otário? Você tá achando que eu não sei? Você me largou, olha a cabeça, a mentalidade doente. Doente. Ele falou, você me largou porque você já estava grávida de outro cara, porque você me traiu. Aí você engravidou do outro. Aí agora o outro não quer assumir, você quer jogar pra cima de mim. Vou te matar. Vou arrastar a tua cara no asfalto. Ele perturbou tanto, mas ele fez um inferno na minha vida. Eu chorava tanto, desesperada. E eu fiz o registro de ocorrência, pedi a medida protetiva. Ele não recebia a medida protetiva, porque a gente tem isso também. A medida protetiva, ela só tem validade quando o autor do fato é notificado. Sim, é notificado. Se ele não é notificado, ele bate na minha porta, eu ligo 190, a polícia vai, leva pra delegacia. E chega lá, ele diz que ele não tá sabendo da medida, ele não vai preso.
Não tô sabendo, não tô Não tô ciente, não tem sabendo. assinatura. E é o que ele fazia. Não atendia oficial de justiça, né? Infelizmente, intimação não tem foto. Mandava os outros atender, nunca estava no local. E ali passou assim, uns 4, 5 meses, eu grávida, já com uma barriguinha grande. Ele tentou fazer contato, eu aceitei. Aí fomos conversando, o que eu vou fazer com essa criança sozinha? Eu nunca passei por isso na vida. Meus filhos têm pai, como é que eu vou criar uma criança sem pai? Né? Eu não posso deixar uma criança vir Eu vou te ao mundo bater, sem você o pai. voltou? Voltei. Voltei. Sempre volto. Já tá Voltei. acostumado. Voltei e foi a primeira coisa que ele me deu. Volto, sempre Foi a primeira coisa que ele me deu, grávida. Grávida. Ele me enforcou aqui assim, ó, na parede. Uma mesa de granito, ele é muito grande. Eu segurei aqui, ele me levantou, encostada na parede, pelo pescoço, Ai. que eu vomitava, eu me urinei, eu tive diarreia, porque o meu organismo não me respeitava, de tanto medo. E um barrigão imenso. E ele vendo aquilo ali, ele ria, ele falava assim, olha a sujeira que você tá fazendo, sua porca. E eu falava para ele, só me deixa ir embora daqui. E ele ria, ele falou, pois tu vai pegar, só sai daqui depois que tu limpar essa nojeirada toda. E vai se lavar que você tá imunda. Me joguei, ao invés de eu ir embora, eu me joguei na varanda do cachorro, porque eu não tinha como não passar pela varanda para poder ir embora. Ele achou que eu não iria embora. Me sujei ainda no cocô do cachorro. O cachorro veio pra cima de mim, tentar morder minha barriga. Foi assim, eu vivi nesse relacionamento 2 anos, um cenário de horror. Tive o meu filho, e quando meu filho estava com 10 meses, né, idas e vindas, um relacionamento extremamente tóxico. Eu fui mandada embora do Tribunal de Justiça por causa dele. Eu tinha perdido meu emprego, eu já não tinha amigos. Os meus filhos, eu já não tinha mais aquela coisa, porque os meus filhos só pensavam em matar ele. E eu, para não querer o mal para os meus filhos, eu escondia dos meus filhos. O meu pai morreu dentro da minha casa de câncer. Eu já estava numa situação que eu tinha desistido da vida. Eu acredito. E aí foi quando ele falou, eu vou levar você, a gente precisa conversar. Eu falei, tudo bem. Só tem uma condição, o Davi não vai com a gente, que é o nosso filho em comum. E quando ele falou, sem problemas, eu falei, vai me matar. Acabou. Porque ele nunca ficava sem o Davi. Então, quando ele aceitou não levar o Davi e só me levar, eu sabia que eu estava indo para a morte. E ali ele me trancou dentro do quarto, fechou, né? Botou uma cortina de blackout, botou madeira na janela, para eu não conseguir abrir a janela. Eu passei ali, eu não sei te dizer, eu não tive noção do tempo. Eu fui ter noção do tempo depois, porque eu sabia mais ou menos a hora que eu tinha entrado na casa e a hora que eu fui atendida no UPA, do primeiro soco que ele me deu. O primeiro soco que ele me deu, ele perfurou já o meu tímpano, eu perdi parte da minha audição esquerda. Ele fraturou meu rosto, né? Ele quebrou isso aqui meu com um soco de frente. Quando eu voltei para dentro de casa, sem combustível, sem saber para onde ia, o que eu faria, que ele me trancou dentro da casa, dentro do quarto. Ele fez ali uma sessão de tortura. Toda vez que eu estava perdendo a consciência, ele me dava suco. Já viu aquela lata, aquele galão de lalita? Ele me dava o lalita gelado para beber. Ele deixava eu recobrar minha consciência e ele falava para mim, você sabe que você é a mulher da minha vida. Eu não sei viver sem você. Se você sair, você vai morrer. E ali, ele enrolava o edredom na minha cabeça, ele sentava na minha barriga, ele jogava o peso do corpo dele, eu de cabeça para baixo, virado ao contrário. Tortura. Me sufocar, é tortura em cima de tortura que torturando. você tá contando. E foi quando ele foi preso. Ele foi preso. E mas peraí, como que ele foi preso? Agora eu quero saber, você que denunciou alguém, como é que foi? Não. Ele trabalha na Petrobras. E aí alguém ligou pra ele. Assim, eu jogada no chão, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca fiz nada contra esse homem. Não deixe ele me matar. Para ele. Sabe aquela oração do Cláudio Duarte? Infarta ele? Foi isso que eu fiz. Ele sentado aqui, eu embolada no sangue, no suor, eu não era mais ninguém. E ele ria, debochava. E o telefone dele tocou. E ele atendeu, ele olhou pra mim, ele falou assim, levanta. Ele me deu banho, trocou minha roupa, me deu a chave do meu carro, a minha habilitação, e falou pra mim, você vai pra casa buscar o meu filho. E tudo que é meu e seu, você vai trazer pra cá. Você entendeu? Eu falei, entendi. Aí ele, eu vou ter que ir trabalhar.
porque parece que tinha explodido uma válvula. E ele morava ali perto. Então, por ele ser a pessoa mais próxima e que atendeu o telefone, ele sempre prezou muito pelo trabalho dele. Ele precisava comparecer na Reduc. Tá aí. E aí. Igual aqueles filmes que eu quero ver o final. E aí ele me botou pra fora, ele me colocou pra fora na promessa de que eu iria buscar o meu E filho. você voltar. correu pra delegacia. Eu não corri pra lugar nenhum, não aguentava nem dirigir. A minha mão tava toda dilacerada de caco de vidro, eu tava toda cortada, eu tava toda machucada. Eu entrei no meu carro e meu carro. Eu invadi o DPO com o meu carro, assim, ó. O DPO mais próximo que tinha, que era muito perto. Eu invadi o DPO, o policial já veio, me tirou do carro machucado. Viu o seu estado. Viu meu estado, não achou ele. E aí fui pro hospital, né? Ficou aquele mover todo, foi uma coisa muito gritante. E aí ele foi preso 10 dias depois dentro da Reduc. Saiu o mandado de prisão dele, porque ele não foi preso em flagrante. E aí ele foi preso dentro do trabalho dele 10 dias depois. Porém, 15 dias depois da prisão dele... Porque foi, e outra coisa, e por que estava nesse caso todo? Porque a prisão geralmente é só descumprimento de medida protetiva. E assim, 15 dias depois, eu estava sem comer, sem beber, surtada, chorando muito. Eu me mudei, sem dinheiro, sem nada, passei necessidade. Eu passei meses tendo só o leite do peito para dar pro meu filho. Sem ajuda, porque as pessoas não te ajudam, as pessoas te julgam. Sim. Eu lembro que eu pedi para uma pessoa, que eu não vou falar quem é, mas ela vai saber quem é, que eu falei assim, tem como você me mandar um dinheiro emprestado? Ela falou, para que você quer? Aquilo ali acabou comigo, porque estava passando na televisão em tudo que é lugar, todo mundo sabia que eu estava fugida, sem emprego. Para que eu quero? Não interessa. Eu estava com fome. E aí eu me dei conta de que eu estava sentindo falta dele. Sente, sim. Eu falo, as pessoas Eu não estava entendem. sentindo falta dele. Foi quando eu conversei com a delegada, a doutora Fernanda Fernandes. Maravilhosa. E ela falou, Caxias. Rosana, pelo amor de Deus, você não vai visitar ele na prisão. Eu falei, doutora Fernanda, eu sou uma mulher inteligente, é um relacionamento que eu não queria. Eu estava tentando me livrar. Eu cheguei a pedir ajuda ao tráfico, porque eu não suportava mais. Eu falei pro traficante, falei, eu viro tua mulher. Você pode me matar, mas ele não vai me matar, não. Tu vai lá em casa que ele tá quebrando a minha casa inteira. Descalça, grávida, de madrugada, um temporal, eu imunda dentro da favela. Só pra você ter noção. Chegou a pedir ajuda pros traficantes. Só pra você ter noção. Mulher, por isso que você abriu essa ONG, né? Porque Sim. você passou uma situação... O que me fez eu tô... mais abrir a minha ONG, na verdade, né? O Nunca Mais, ele surgiu quando eu comecei a sentir falta dele. E eu procurei ajuda, a doutora Fernanda me ajudou. E eu fui no psiquiatra. E aí ele falou pra mim, eu com vergonha, como é que você fala que tu tá sentindo falta de alguém que tentou te matar? E aí ele falou pra mim assim, o médico olhou pra mim, riu, ele falou assim, isso não é amor. Você viveu Isso é dependência. uma vida inteira de violência psicológica. O que você tem é dependência. Se você me deixar eu te ajudar, eu tiro você disso. Nossa. E eu tomei médico. medicação por 1 ano, medicação controlada, para dependência emocional. A dependência emocional hoje que é equiparada à dependência química e alcoólica. Sim. Eu fiz um tratamento como se eu usasse crack, como se eu fosse usuária de drogas. Até porque os Peraí, isso dá um hormônios, né? corte, gente. Volta aqui. É verdade. Repete de novo. Dependência A emocional. dependência emocional, ela é equiparada à dependência química e alcoólica. A mulher, ela precisa se tratar como se ela fosse uma usuária de drogas. É verdade. Para desintoxicar. E essa saudade nada mais é do que a abstinência. Eu fui Sim. fazer esportes radicais, eu fui fazer trilha. Por quê? Porque quando a gente é violentada, nós somos violentadas, né? A mulher, ela libera toxinas. Sim, O nosso corpo sim, libera sim, toxinas. sim. Libera adrenalina, Sim, citocina, endorfina. morfina. Libera várias toxinas. Isso é fisiológico. Estimula o corpo. Estimula o teu corpo, alimenta o teu corpo de toxinas. Se você não tá na violência, quem é que vai te causar isso para alimentar o teu corpo? É verdade. Só quem Você entende? só quem conhece a fundo a violência sabe. Não é à toa que Eu tô encarada. não, mas é verdade. isso. Por isso que as pessoas É elas isso. julgam Fala. que elas sabem superficialmente. Exatamente. Só quem vive, só quem vai lá buscar a mulher vítima, Só mais um pouquinho mais só pra cá. quem vive, só quem vai buscar a mulher vítima de violência, só quem vai é que sabe a profundidade disso. Ou a própria que vive. Não é à toa que é tão séria a violência psicológica que foi qualificada. É isso. Tanto que a Maria na lei foi colocado lá o artigo 147,
do Código, né, do 147B, que qualificou essa. Quando há uma qualificadora, isso melhora, porque antigamente, como é que você explica violência psicológica? Como é que você explica? Isso é violência psicológica. Porque a pessoa ela entra num grau, ela simplesmente ela perde a sua identidade, ela não sabe quem é ela. Ela realmente acredita que ela não é ninguém, que ela é um resto, que ela não serve para nada, que ela depende daquele ser ali que está maltratando ela. Que ela depende, por isso que ela vai atrás mesmo, ela pede para voltar, ela aceita apanhar. Por isso que geralmente as pessoas que trabalham, seja DEAN, seja a delegacia, o distrito comum, ele já sabe que essa mulher vai voltar porque esse romper passa muito mais do que eu quero romper. Passa por mentalidade, de querer sair daquela situação, de entender que ela está numa situação, que ela pode morrer. Por que a mulher morre? Porque ela acha que... Não. Ele falou, mas não vai fazer. Não vai fazer, né? Ele não vai fazer. Não, é pai dos meus filhos. Nunca acredita que ele seja capaz. Nunca acredita que seja capaz. E fica lá. E fica ali e morre. É isso aí. Nossa, gente, que programa, hein? Tô aqui em aulas. Elisete, na sua opinião, como é que a educação e a conscientização pode atuar na prevenção da violência? Total. Você vê, os 21 dias de ativismo é mais uma campanha para que se bata nesse assunto. Né? Tem que antigamente era 16 dias, como virou 21 dias, porque começa com o 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, até mesmo porque, pela estatística, as mulheres que mais morrem ou sofrem violência são as mulheres negras. E aí, lógico, você vai fazer um recorte. Por que, Elisete, que são as mulheres negras? A gente vai ter que entrar dentro do racismo. Né? Então, que é uma outra pauta, se você fizer um recorte transversal, você vai entender por que essa mulher negra ela é mais violentada, ela é mais estuprada, ela é a que mais sofre violência. Aí as mulheres não sofrem também, mas fazendo um recorte por causa do racismo, quando você vai para a estatística, essa mulher negra ela sofre mais. Mas quanto mais a gente bate, quanto mais você fala de Agosto Lilás, quanto mais você fala de Dia Nacional da Mulher, que é 30 de abril, quanto mais você fala do 25 de novembro, que na verdade é homens e mulheres no enfrentamento, coloca o homem dentro desse debate, porque não adianta eu debater só com as mulheres, eu tenho que debater com o homem. Exatamente. Quando eu levo para as escolas, né, a OAB faz muito isso, a OAB faz as escolas, quando eu levo a Lei Maria da Penha para as escolas, quando eu falo nas escolas sobre essa violência que aquela criança já vê o pai fazendo dentro da sua casa e talvez não reconheça que é uma violência e essa criança vai ficar adulta e vai replicar na sua casa, ou essa menina ela vai apanhar e porque acha que é normal. Porque ela viu isso. Sim, ou esse menino vai fazer porque vê o pai fazendo é normal. Ou como a gente vê alguns casos que o menino fica, ele é o que apanha. Também tem essa inversão de papéis aí, que aí a psicologia entra nisso. Então, é muito mais grave do que a gente pensa e é um buraco, tanto é um buraco e tanto é difícil, porque a gente vive num sistema ainda patriarcal, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente altamente machista, em que as pessoas ainda falam que é bobeira, ficou porque quis, apanhou porque gosta, por isso que apanha. Se quiser sair, por isso que apanha, também é lá. Como se tudo fosse motivo. Também como é que ela tá vestida. Também é como é que ela sai. Também é o que ela faz. Tudo é a mulher. E mais. Quando a gente... essa mulher, ela vai estar sempre... Ela vai ser muitas vezes vitimada. Ela apanha, a sociedade cobra, ela chega nos equipamentos, nem todos estão preparados para recebê-la como vítima, acha que ela está ali porque ela merece, porque eu já tenho uma amiga que ela foi dentro do carro da polícia, junto com o agressor, e todo mundo rindo. Que absurdo, a gente já vê várias histórias. Então, será que a mulher está preparada para esse processo? Então, às vezes, não é só a dependência emocional. Às vezes, não é só a dependência financeira. Às vezes, não é só o medo. Às vezes, também é a vergonha. Em muitos casos, era vergonha. Ela não era para ter vergonha, mas ela tem vergonha porque ela apanha. Ela tem vergonha porque ela é tratada dessa maneira. Ela não quer que ninguém saiba. Então, ela fica anos a fio vivendo dentro dessa violência. E tem mulheres que vão morrer dentro da violência. Infelizmente. Ali, deprimidas, porque tem mulheres que não sofrem físico, mas ficam deprimidas. Perdem o brilho nos olhos. Você já conhece. Morre a míngua. Depressão. Morre a míngua. Porque ela está dentro de um quadro de violência sério, ouvindo esse tipo de palavra. Ouvindo agora, lógico, a gente
Tu vê, ela, ela pegando vários Elisete, graus. deixa eu pegar agora um Acabou contrário, que aí, no caso, agora você vai falar um pouquinho sobre a situação dela, da Rosana. Aí, quando uma mulher consegue sair dessa situação... Normal. O menino vai me ver e falar, Fala, o que cheguei. ela está fazendo aí? O que ela está... Peraí, coloca aqui pra ela. Qualquer coisa troca. Vai, não. Não, é embaixo mesmo. tá. Isso, foi. Quando essa mulher consegue sair dessa situação, como foi o caso da Rosana, se libertou e não, agora eu consegui achar o rumo da minha vida, eu não vou mais passar por isso, eu não preciso, eu não tenho... Ela consegue se entender como mulher, que ela não precisa mais desse quadro de dependência. Por que ela é vista pela sociedade como uma rebelde? Você já viu isso? Eu vou dar novamente o meu caso aqui como exemplo. Falei que eu estou no terceiro relacionamento. A minha mãe virou pra mim e falou assim... Vê se agora você fica quietinha, tá? Pelo amor de Deus, terceiro, olha lá, né? Ou seja, o problema não são eles, o problema é você. Sim. Então, por que eu tô falando? Mãe, te amo, mas é isso que você falou. Então, o que acontece? É vista como rebelde. Não, se eu tô num relacionamento que eu não estou satisfeita... Pelo menos pra mim. Eu tenho que sair quantas vezes. Eu vou virar a Gretchen, Fábio Júnior, o que for. Não é verdade? O Júlio é bonito, a Gretchen que não é. Não, Na sociedade Mas pra mulher é feio. Pra mulher é feio. mas é muito... Pra mulher, ela tá errada. Essa mulher, né, tá sendo vulgar. E assim, estrutura machista, cara. casamento é um troféu. É. Você vê que tem mulheres... Cara, eu tô solteira. E eu ouço as pessoas falarem pra mim, falar, amiga, você... Ai, tô orando a Deus pra você arrumar um marido. como se Pra fosse você troféu. casar, você precisa construir... E outra você coisa, precisa a- construir uma família. Eu falei, gente, mas eu tenho família, eu não sou bastarda, não. Mas as pessoas A minha não família é eu e entendem. meus filhos. Algum problema com isso? Não, amiga, mas você precisa ter alguém que some com você. Eu falei, pra sumir comigo mesmo, né? Falei, amiga, o que seria somar? Porque eu vejo um montão de... Assim, não estou generalizando. Sim, Tem sim. muitos casamentos bons. Eu conheço muitos homens que são top, tá? Que são ótimos maridos. Mas, assim... Gente, É verdade. se não chegar ninguém pra somar na minha vida, não vai chegar. Você não serve, você não vai chegar a Você lugar entendeu? nenhum. Não vai É. chegar. Mas aí, você chegou num nível que você tá assim, desculpa a palavra, mas que se dane o que vão achar. É porque, O na verdade, importante a opinião dos outros nunca importou, né? Não tem que importar. Não tem que importar, a Não vida tem é que importar. sua. Quem paga Entendeu? no final, meus boletos estão no meu nome. Você saiu desse ciclo. Desse ciclo há quanto tempo? Foi em 2019. Já tem um tempo. A pandemia aí te deixou, te ajudou, né? Porque Tipo, te geralmente- ressignificou. Na verdade, assim, eu voltei pro Cian. Eu faço terapia até hoje. Tem que fazer isso que eu ia falar. Se não Eu faço fizer, terapia não. até hoje. Mas, assim, eu não aceito mais, eu não minimizo mais a ação do outro contra mim. E eu já tive um relacionamento recente, né, há pouco tempo, das pessoas falarem, cara, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Uma pessoa que briga comigo, que ele não brigou comigo. Eu falei uma determinada situação, foi uma besteira, um pneu de um carro, né? Eu estava atrás, ele estava na frente, e aí ele pega o seu pneu do carro, eu falei, meu pneu não está aqui, meu pneu está em tal lugar. E ele morreu o assunto ali, ele ficou mudo. Mudo. Ele não deu uma palavra comigo, na frente de todo mundo. Aí eu falei, tratamento de silêncio. Agora tu já reconhece. Eu já xingo, né? Eu falar, vai se porra, tá de sacanagem? Eu Desculpa. também. Já reconhece. Eu mando pra PQP, chega. Desculpa. O quê? Agora ela já E reconhece. aí, que né? eu falei, Não reconhece. gente, e as pessoas, não, ele só ficou chateado. Eu falei, tá, ele ficou normaliza. chateado, ele tinha o direito de vir conversar comigo. Sim. Ele não poderia deixar de falar comigo. Deixou de falar comigo, agora eu também não quero falar mais, não vai falar. Mas viu como é que agora ela já reconhece? É. Agora ela já reconhece. Porque Depois o que, do tratamento, depois né? de, Isso não, é depois muito passou por 2 e veio, não, sem, olha só, não tem como você sair de um ciclo de violência, ainda mais, porque a gente já pegou vários tipos de, não, gente, eu já peguei vários casos assim absurdos também que você fala, cara, não acredito, Essa pergunta é né, boa. nesse tipo de coisa. Só que sem terapia não dá. Não tem como, é impossível. Não tem você se Deixa eu só fazer reconstruir. um adendo no que você falou. Essa semana eu atendi uma senhora. A gente bateu, eu bati na casa dela lá, né? Aí quem veio já foi o autor. Aí eu olhei e falei, bom, se o autor tá atendendo, literalmente drogado, eu falei, voltou. Aí ela veio, logo nervosa.
Você via que ela estava agitada. E ao tempo todo, não, brincando, a minha filhinha. Aí a menina arrumadinha, a menina veio, chegou, parou no portão. A menina devia ter uns 9 anos, encostou assim, do lado de dentro do portão. Aí eu falei, pedi a ela e tudo mais. Ela foi, entrou para pegar documento, o cara rodeando para lá e para cá, lá do lado de trás, observando tudo que estava acontecendo. Aí eu virei para ela e falei assim, tudo bom? Aí ela, tudo bom. Eu falei assim, seu pai bate na sua mãe? Bati, agora ele não vai bater mais não. Eu falei, tá. E em você, ele bate? Só quando eu mereço. Nossa, já desde pequenininha já tá... Ela sabia o que eu estava fazendo ali. Ela viu o ciclo da violência. O pai pedindo perdão agora, dessa vez será diferente, não farei mais. Porém, só se vocês me obedecerem, porque a partir do momento que me você me desobedecer, é porque você merece apanhar. Você merece apanhar. Uma criança de 9 anos. Essa menina, com certeza, ela vai crescer e vai sofrer violência doméstica. Sim. É o que ela está aprendendo. Nossa. E aí, como É o que a mãe está está ensinando. É o que a mãe tá ensinando. É o que a mãe está É ensinando. o ambiente, né? O que trata isso? Escola. Ambiente. Palestra nas escolas. E aí vem uma pergunta para você, Rosana. Quais são os desafios que vocês, né, no caso na ONG, enfrentam ao atender mulheres vítimas de violência e como a sociedade pode ajudar? A sociedade ajuda abrindo portas para as nossas palestras e as nossas ações. A sociedade também pode ajudar parando de julgar, parando de apontar o dedo. Porque aquilo que eu sofri, não sei se eu vou sofrer amanhã, mas nenhuma de nós está livre de sofrer uma violência. Porque a gente não sofre violência só dentro da nossa casa. E às vezes eu julgo a coleguinha, mas eu estou passando pela mesma coisa dentro da minha casa. Uma segunda coisa, mulher apanha porque arruma quem não presta. Então, se eu arrumar um médico, eu estou bem? Que o diga, Jairinho. Que o diga o anestesista que estava violentando a grávida em trabalho de parto. Se eu arrumar um pastor, eu estou bem? E se eu arrumar um padre? Não dá, né? Mas dá. Que a gente viu, o João de Deus. O pastor também que morreu, E da Bola aí? de Neve. E aí? Tantos outros. Então, quem são as minhas escolhas mesmo? Ou é o caráter do outro? Isso aí. Que me engana, eu sou errada por confiar, por amar, por acreditar. O outro não está errado de me iludir, de mentir, de me sacanear, de me agredir, de acabar com o meu psicológico, de destruir quem eu sou. Não, ele não está errado. Errado sou eu que acredito. Então, o errado está no bem, não está no mal. E outra coisa, denunciar. Tem que denunciar. Eu tenho uma frase típica. O mal só vence quando o bem se cala. Acabou. Perfeito. Verdade. Elisete, como que a mentoria, que é o seu trabalho hoje, pode fortalecer as mulheres para romper esses ciclos de violência? E aí a gente tem que bater, né? Tu viu vários exemplos que ela deu aí, que não é eu virando pra ela, isso aí não é isso aí que vai. Se fosse assim, quando fosse da delegacia, ela voltava pra casa, eu vou te separar hoje. Nem voltava nem pra casa, nem né? voltava pra casa. Não é assim. Isso aí realmente, por isso é onde os centros de atendimento da mulher vítima de violência faz um excelente papel. Porque ali tem uma equipe multidisciplinar que aos poucos vai trabalhar com essa mulher para ela entender que ela está dentro do ciclo de violência. Porque a maioria não acredita que esteja. Não acredita. É o pai do filho. É o cara que casou, é aquele sonho que chegou. Tem mulheres que já apanham na lua de mel, gente. Tem mulheres que na lua de mel já apanham. Ali já descobre o agressor. Então, ela não acredita que aquele homem que ela namorou, que ela noivou... E às vezes namora por anos. De anos. Não acredita que cara aquele é um príncipe, homem... é encantador. Agora, O dia ó... que assinou o documento, passou a acabou. ser a posse. Aí, tem homens que mudam depois, né? Então, não é assim. Então, por isso que precisa-se realmente cada vez mais fortalecer esses equipamentos que já fazem um trabalho. Hoje tem vários equipamentos, não só os centros de atendimento, como tem núcleo de defensoria, né? O NUDEM, tem vários. A mulher precisa ser acolhida, como ela já falou muito bem, precisa ser debatido isso mais realmente nas escolas, precisa ser falado com mais naturalidade, para quando a gente fala, você já vê a mulher assim se mexendo, quando a gente vai falar em algum lugar, você já vê ali o incômodo, porque você já sabe que ali tem, e ela precisa ouvir mais vezes que isso não é normal, que ela não nasceu para apanhar, que ela não está sozinha, porque muitas das vezes ela acredita que ela está sozinha, Sim. porque há um julgamento realmente. Então, quanto mais... E a gente vive, você tinha perguntado antes, por que as pessoas...
porque a gente vive numa sociedade machista. Por que para o homem é tranquilo ele ser divorciado e para a mulher não? A mulher não pode ser divorciada. A mulher divorciada, ela é sepultada viva. A mulher divorciada, ela não presta. A mulher divorciada não conseguiu segurar o marido, não consegue segurar o homem. A mulher, né? Não seguro nada Então, mesmo por que também. que nem algumas mulheres preferem levar essa situação até o fim, mas não querem levar o título de divorciada? Né? Então, tem muita coisa dentro da estrutura como sociedade que a gente ainda precisa trabalhar para que essas mulheres rompam, essas mulheres consigam enxergar, consigam sair, e que não é fácil. A gente parece, se fosse fácil, a gente não encontraria tantas mulheres vivendo há tantos anos, porque cada vez mais eu pego mulheres muito tempo. Eu encontrei uma 32 anos. 32 anos, que era agredida desde o primeiro ano de casamento. 32 anos. Com as agressões mais absurdas que você possa imaginar. Né? Fora aqueles que você já pega aqui, porque tem uns que faz só dentro de casa, fora aqueles que desqualificam na frente dos outros mesmo. Cala a boca, tu é boa, fica rindo, deboche. Então, e a sociedade acha tudo isso lindo. A sociedade acha normal o marido dela. Graças a Deus também saíram as campanhas, né? Em briga de marido e mulher, a sociedade mete a colher, salva a mulher. A gente se mete, porque senão essa mulher vai morrer. Então são várias coisas que a gente precisa fazer como um todo, como uma sociedade como um todo, para minimizar, porque eu não sei se vai diminuir, não sei se... Porque a gente também tem uma coisa, quanto mais a sociedade mais violenta que a gente está, isso impacta lá nessa mulher que ela já apanha dentro de casa também. Né? Vai tudo pra cima dela. E aí você falou de normalidade, e aí assim, Tiane falou, e assim, eu também vivi uma violência no meu primeiro casamento. Não foi uma agressão física, porque eu não cheguei a permitir. E aí, foram 13 anos de casado. Nesses 13 anos, era sempre o defensor, o carinhoso. Eu era a melhor esposa. Então, para toda a sociedade, ele, né? Maravilhoso. Nossa, geralmente esticava o tapete, abria a porta do carro. E aí, ele começou por um período, e aí a gente começa os disfarces. Ele ficou desempregado. E aí, ele começou a não entender que eu estava assumindo a responsabilidade financeira da casa. E aí, com isso, ele começou, primeiramente, num dia, do nada, ele começou a pular na minha frente e falar, olha, você agora quer mandar em tudo dentro de casa. Falei, não é por aí, calma, vamos conversar. Sempre fui muito aberta ao diálogo. Numa segunda vez, ele deu um soco na parede. E aí, na minha mente, eu trabalho na área da saúde, então, por trabalhar na saúde, a gente ouvindo, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Sim. E até eu perceber que eu já estava na roda, né, ali na pirâmide da violência, eu olhava e falava assim, mas peraí, será que isso está acontecendo realmente comigo? E o dia que ele deu um soco na parede, eu falei, opa, peraí, hoje ele socou a parede, amanhã ele vai me socar. E aí ele tinha pago um curso para mim, eu lembro claramente que era o curso para a prova da Polícia Civil, e ele falou assim, eu estou te pagando para depois você ser policial e dar na minha cara. E aí eu falei assim, não, se eu for policial eu não vou dar na sua cara. Se eu tiver a oportunidade, eu dou logo um tiro, porque aí eu já mato logo. E aí, naquela situação, e ele falou assim, olha, você está ficando muito abusada. Eu falei, olha só, você que está querendo crescer sobre mim. E nesse dia ele falou, gritou, e eu gritei mais alto que ele. E eu falei para ele, olha só, eu não aceito mais isso. E fui para a delegacia. Quando eu cheguei a primeira vez na delegacia, eu ouvi do escrivão, olha, senhora, a senhora é servidora pública, a senhora tem a sua casa, seus filhos, vai viver sua vida, separa e vai embora. Falei, mas e a ocorrência? Eu preciso da ocorrência. Senhora, mas ele não te tocou. E eu voltei revoltada para casa. Voltei revoltada. Nesse período eu ainda estava debaixo do mesmo teto. Tem quanto tempo isso? E isso foi no período da pandemia, foi em 2019. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, não, eu não volto para dentro da casa com esse homem. E aí eu também tive que largar a minha residência, que era minha, que quando ele veio, a gente, quando casou, eu já tinha uma residência. Sim. E aí eu sofri, naquele momento, a violência patrimonial. Sim. E aí eu precisei ir para casa dos meus pais e sair praticamente com a roupa do corpo.
Retornei em casa no momento que eu sabia que ele não estava, peguei algumas coisas, pertences, documentação, coisa das crianças e fui. E num segundo momento, ele na frente da padaria, próximo de casa, ele esbarrou com a gente e ele queria agredir meu filho. E ali eu chamei a atenção, comecei a falar mais alto para que as pessoas percebessem que eu estava, porque ele estava tentando falar bem baixinho. E aí eu falei, não. E aí o meu filho falou assim, se a senhora não for para a delegacia, eu vou chamar a polícia para o meu pai. E aí não fui no mesmo dia. No dia seguinte fui para a delegacia, fiz ocorrência, e aí a gente começa a entender os pares. Sim. Em momento algum na delegacia me foi ofertado o CEAM. Mas eu vi uma frase, eu vi no mural, tinha lá o número do CEAM. Sim. E aí, por já saber do aparelho, falei, vou procurar o CEAM. Isso eu lembro, era um domingo. Na segunda-feira, pela manhã, liguei pro CEAM. E aí a psicóloga falou assim, olha, eu tenho uma vaga ainda hoje, porque eu quero te atender hoje. Porque eu relatei o fato a ela. E naquela segunda-feira eu já fui pro CEAM. E assim, foi muito bom, porque aí a gente começa... E aí, até então, eu achava que sabia que estava numa violência. Quando passei pelo CEAM, sim. Aí eu fui entender... Você foi entender. Fui entender, fui ter certeza do tipo de agressão que eu estava sofrendo. E aí toda a questão, e aí a preocupação, porque a mulher começa, peraí, eu vou fazer alienação parental? Eu estou afastando meus filhos do pai? Então, assim, são várias situações. E com isso, depois, todas as palestras que eu participo, eu sempre falo da minha situação. Porque eu falo para as mulheres que é muito fácil a gente contar o caso de outra pessoa. Mas se nós participamos, nós sofremos, nós temos que falar sim. Você tem propriedade para falar do assunto. E você encoraja uma outra mulher a falar. E mostra e assim, que saiu, Renata, né? Eu sempre falo o seguinte, de 2019 para cá, por isso que eu te perguntei o tempo, muita coisa mudou. Né? Uma coisa que mudou, na verdade, a lei ela vem se atualizando e trazendo mais benefícios e fortalecendo mais, né? Sim. Então, assim, o fato de hoje você ter a violência psicológica tipificada, você não precisa estar marcada. Sim. Ele não precisa ter te tocado para você fazer um registro de ocorrência. Né? Hoje não tem só o CEAM, a gente tem o Centro de Referência da Mulher, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, né? Do batalhão da Polícia Militar. Qual o telefone para eu entrar em contato com a... Não, a Patrulha Maria da Penha, apesar de tu ter um telefone, mas geralmente eles tem que ter a medida protetiva. Então, a Patrulha Maria da Penha, eu tenho o telefone aqui, depois eu te passo. Né? E eu coloco lá nos stories. Isso, ela funciona de segunda a sábado, de 7 às 19. Ela trabalha com a mulher, ela faz o acolhimento, a fiscalização da medida protetiva. Porém, ela também atua num risco iminente de morte da mulher, mesmo se ela não tiver medida, se aquela mulher estiver correndo um risco ali iminente de morte naquele momento, e a patrulha, né, ela é acionada, ela vai socorrer aquela mulher, né? Agora, a patrulha não faz atendimento de emergência, por exemplo. Você está vendo uma situação de violência, está sofrendo uma violência, você vai ter que ligar 190. Entende? Tá certo, então, entendi. assim, no período em que a patrulha também não está trabalhando, mesmo que você for uma acolhida, uma assistida, você tem que ligar 190, porque a patrulha também não funciona aos domingos. Isso é uma falha que eu acredito que seja. Né? Eu falo muito que a patrulha... Os maiores casos são os finais de semana e feriados. Sim, de madrugada. E assim, a Patrulha Maria da Penha, ela precisa ser... Nós precisamos de mais viaturas, mais policiais capacitados, e ela precisa atuar no 190, atendendo as ocorrências de Maria da Penha. Sim. Porque o primeiro contato que a vítima tem é com o policial militar. Grande parte. E se aquela ocorrência ela não for bem conduzida, e não é porque o policial não quer, não tem conhecimento. Não tem preparo. Não tem preparo. Para lidar com aquela vítima, como eu fui, que vai voltar pro agressor. Sim. Você entende? E assim, um recado, que eu quero dar para as mulheres. Você tem filhos? Tenho uma filha. Menina, você tem filhos? Também tenho. Menina? Menina. Tem filhos homem? Também. Tem filhos homem? Eu tenho 3 homens. Nós mulheres somos muito machistas. Por quê? Nós temos um número muito grande de autores de violência. Os anos vão passando e a violência ela vai... Ou seja, se muitas mães solteiras que estão criando esses filhos, como nós estamos criando filhos para o relacionamento amanhã? Quem são os filhos que nós estamos criando que amanhã vão casar para tratar uma outra mulher?
Nós temos que matar o machismo dentro de nós para criar os nossos filhos, para que o futuro dos nossos filhos... Eu tenho 2 filhos homens, eu falo isso pro meu filho, pros meus filhos, eu falo, olha só, eu não admito, eu não aceito, não estou criando agressor, eu estou criando homem. Vocês não vão reproduzir, eu não aceito, eu boto todo mundo na delegacia. E eu faço mesmo. Você não tem noção. Meus filhos ficam apavorados. E eu falo, eu não admito isso, vocês não vão reproduzir a violência. Por quê? Porque se meu filho reproduz a violência, meu filho é infeliz. Que mãe que é um filho infeliz? Não, de forma Eu alguma. quero que os meus filhos casem para ter uma família, para que tenham uma esposa bem tratada, feliz, saudável, filhos saudáveis. Eu quero meus netos bem criados. Então, assim, por quê? Quem são os filhos que eu estou criando? Fica essa reflexão para você aí, ó, do outro lado da telinha. Sim. Procura ver bem como você está criando seus meninos, as suas meninas E as também. meninas também. Sim, Porque para sim. não ver e não Sim. normalizar toda essa situação, como a Elisete falou aqui, eu converso muito com a minha Duda lá em casa. Olha que lindo, denunciaram minha live. Denunciaram. Tem muita gente que não aceita, tá? Eita, ainda tem muita isso, gente que não né? aceita, não, que acha que é Vai exagero. falar, não, a gente está exagerando. Tem muita gente que acha que a gente tá exagerando. Meninas, olha, realmente, eu acho que esse bate-papo foi muito bacana, porque a gente contou aqui, a gente, sem véu nenhum, a gente abriu aqui, a gente contou um pouquinho das nossas histórias. Rosana, então, eu fiquei aqui como se fosse um filme. E, assim, não foi um filme legal de assistir, principalmente você, por ter passado tudo isso. Mas é sororidade, né? A gente precisa ouvir mais, ver histórias como essas para que a gente possa ajudar de alguma maneira uma outra amiga que está passando a situação. Eu tive uma amiga por muitos anos que o marido dela traía, mas traía tanto ela. Ela sabia. Parecia que já virou um esporte ela procurar qual era a nova traição dele. E eu falava assim, eu não aguento mais nem a primeira, com que dirá o que você está passando. Então... separa. O que ela fez? Continua casada, tá casada até hoje. Graças a Deus, aparentemente hoje parece que o cara mudou. Mas assim, se ela tivesse separado, ela ia dizer o quê? A culpa foi sua. É isso aí. Você entende? Então, sabe, você... Acho que ajuda quando alguém te pedir ajuda. Mas mesmo assim... Cada um tem uma visão do caso, né? Eu não aceitaria de forma alguma. Ah, mas hoje ele mudou. Mas e lá atrás, tudo que você passou? Será que valeu a pena você ter passado por tudo aquilo? Por todo aquele constrangimento, porque todo mundo sabia? Então, fica essa reflexão. Mas ela foi ensinada de que não. Que ela tinha que orar e pedir pro marido dela mudar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um bate-papo que vale a pena. Muita coisa ficou a dizer ainda. Eu acho que... Verdade. Muita coisa. Na verdade, a gente contou mais as nossas histórias aqui. Eu acabei aqui me dando os meus ouvidos para ouvir, para aprender. Mas a gente precisa... Queria saber um pouco mais da ONG, quero saber um pouco mais do seu trabalho, do seu projeto. A gente volta. Vocês aceitariam? Uma parte 2? Então, vamos embora. De repente, a gente consegue fazer até ao vivo aqui com a participação do pessoal. Verdade. Que esse programa, infelizmente, foi gravado. Mas a gente vai ter uma parte 2. E aí, meninas, mensagem final. Qual mensagem vocês deixariam para as mulheres que hoje sofrem a violência, mas têm medo ou vergonha de pedir ajuda? Que mensagem que você deixa, Elisete? Primeiro que ela não tem que ter vergonha, porque não é ela que tem que ter vergonha nessa situação aí. É o agressor. Segundo, que ela não está sozinha, porque é muito passada essa mensagem que ela está sozinha. Ela acha que está sozinha. Mas ela precisa falar, principalmente para quem está ao redor dela. Porque muitas das vezes não há uma ajuda, não há uma pessoa... Faz um enfrentamento ali quando chega um homem, às vezes, para matar, porque ele não sabe que ela passa por aquela situação. E é muito importante quem está ouvindo que todos nós somos responsáveis por minimizar essa situação, né? Então, denuncie. Tu vê que aquela mulher na Barra, ela foi salva pelo porteiro, né? Hoje existem agentes que têm que fazer a notificação nos equipamentos de saúde. Não existe mais isso de, isso aí não tem nada a ver comigo. Não. Porque muitas das vezes é o sangue que corre nas nossas mãos porque eu finjo que não estou vendo. Então, denuncie. Por isso que tem o Disque 180, que tem o próprio Disque Denúncia que fica anônimo, né? E a gente precisa denunciar, a gente precisa falar o que está acontecendo do lado, porque tem pessoas que têm sido salvas por causa dessas denúncias. E, mulheres, vocês não estão sozinhas. Perfeito. Amiga Rosana, suas considerações finais? Mulherada, vocês não estão sozinhas.
Hoje a violência doméstica é uma ação pública incondicionada. Não depende mais da vontade da vítima. Qualquer pessoa pode denunciar. E como a Elisete falou, às vezes a responsabilidade é nossa de salvar uma vida que não está no seu normal para entender que o que ela está passando vai levar ela à morte. Então, assim, que as mulheres não se sintam envergonhadas, procurem ajuda. Ah, mas eu não tenho coragem de separar. Tudo bem, faz o seguinte, não separa não. Vai lá no CEAM fazer uma visita. Vai lá. A Patrulha Maria da Penha, embora trabalhe com fiscalização de medida protetiva, também está à disposição a Sala Lilás, no 24º Batalhão. Você pode ir lá para conversar, vai lá. Senta lá. Não sabia disso. Sim. Pode? Sim, pode. Se eu bater lá na porta do 24º... Tem a Sala Lilás da Sala Patrulha Lilás. Maria da Penha. Bacana. Vários equipamentos Hospital da hoje, Posse você também vai no hospital, que você vai no hospital, quando você chegar lá, que você fala que você foi vítima de algum tipo de violência. Alguns hospitais, a maioria hoje já tem, né? A Sala Lilás, vai lá. Hospital Sabe? da Posse, Japeri. Procura. Olha só, a situação é essa, eu não quero registrar, não quero que faça nada, eu falei que eu tô passando mal, mas eu só quero conversar. No mais, podem também me procurar nas minhas redes sociais. O projeto Nunca Mais é um projeto que lida... Nós não temos fins lucrativos, recebemos muitas doações, tá? Todo tipo de doação, porque a gente faz um trabalho imenso, extenso, né? A Renata conhece. E a gente está aqui para acolher, para conversar, orientar, ouvir. Nós temos muitas voluntárias no projeto, né? Que às vezes acontece algo, eu ligo Renata, eu ligo para psicóloga, eu ligo para alguém, sempre tem alguém. Eu tenho em vários municípios psicólogos, pessoas que são apoiadores do projeto, não cobram nada. Às vezes eu tenho vítima que eu estou vendo que está numa situação iminente de suicídio. E eu falo, eu tô com uma emergência. E eu vejo ali a disponibilidade mais próxima. O que mais vai caber, o que mais... E aquela pessoa ali fica naquele atendimento, às vezes virtual. Mas é, né, uma forma da gente estar tentando ajudar e socorrer. Como que eu faço para entrar em contato com o projeto? Meu Instagram. E tem o Instagram do projeto também. Projeto Nunca Mais ou Rosana Lousada. Tem um telefone? O telefone está disponibilizado no link do meu WhatsApp, do meu Instagram. Da bio do Instagram. Isso, no meu Instagram. Perfeito. Renatinha, suas considerações finais? Nossa, eu tô aqui impactada. Então, gente, assim, a Rosana até falou do projeto, e eu conheço o projeto, nós já participamos, assim, ativamente de socorrer mulheres. Lá em Japeri, eu posso falar até dessa com propriedade, nós, dentro da saúde, nós criamos um grupo Fortalecendo a Rede, que ele é intersetorial, e aí ele independe de ser um equipamento da público, né? E aí a própria sociedade civil, a gente tem vários participantes, que é justamente um espaço de debate, um espaço onde a gente leva situações, a gente debate, a gente observa, muitas das vezes a gente comunica o que a gente poderia ter feito nessa situação, como a gente pode ajudar. Então, assim, a gente precisa promover, né, mais espaços. E talvez através dos grupos de empreendedorismo, que as mulheres possam se sentir à vontade de procurar ajuda. Ajuda às vezes, e que nós também sejamos mais ouvintes. Porque muitas das vezes a gente está vendo ali a situação, a mulher está pedindo ajuda, meio que indiretamente, a gente precisa também ser um pouco mais ouvinte e pedir. Verdade. Bom, gente, a gente está chegando no final, então mais uma vez agradecer nossas convidadas. Muito obrigada, Elisete. Prazer imenso ter conhecido você. Vamos trocar telefone, hein? Vocês duas têm um trabalho fantástico. Eu acho que a gente tem que sempre somar, né? O que puder somar todo mundo, isso ajuda muito. Esse podcast foi para vocês. Espero que se uma pessoa parar, ouvir cada palavra que foi dita, refletir sobre a história, sobre a sua própria história ou a história de alguém, encaminhe esse podcast para que possa salvar vidas. Esse é o intuito do nosso trabalho, do nosso projeto, né? Temos também à disposição aqui o telefone do Chat Podcast, que é o 219-6517-1088,
Manda sua história, seu relato. Se você precisa de ajuda, eu agora, aqui, ó, vou ficar diretamente ligada aqui a nossa amiga Rosana, eu posso estar entrando em contato com ela, pedindo para que algum profissional possa te ajudar. Então, esse é o intuito do nosso trabalho aqui no podcast. Fazer com que a gente possa chegar ao máximo de pessoas, ajudando e fazendo com que essa reflexão sobre um dia tão importante que foi a data de ontem e que até o dia... Vai agora até dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Até o Mundial dos Direitos Humanos. Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, olha, essa data toda... Nesse período aí, a gente ainda vai fazer uma outra programação um pouco mais específica. Então, de repente, se você encaminhar a sua carta, a sua história, a gente vai poder relatar aqui ou dar, de alguma forma, alguma orientação, alguma ajuda para vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo, obrigada por todo mundo que ficou com a gente, né? E é isso. Até quinta-feira que tem podcast novamente, a gente vai estar aqui a partir das 7 horas da noite. Beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau.